Só uma tragédia tira o Flamengo da final da Copa do Brasil no outro confronto. Para mim, uma mudança de favoritismo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou falar sobre os dois primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil disputados nessa quarta-feira. Logo de cara, já quero contar para vocês que para mim os melhores não venceram. Tanto no primeiro jogo, Maracanã, Fluminense e Corinthians, quanto no segundo, São Paulo e Flamengo, os melhores saíram de campo com resultados ruins, decepcionantes. O Fluminense foi melhor do que o Corinthians durante a maior parte do tempo e empatou em 2-2. No Morumbi aconteceu algo pior. São Paulo superou o Flamengo durante a maior parte da partida e saiu com uma derrota por 3-1 que praticamente o elimina da Copa do Brasil. Mas bora destrinchar com detalhes cada um desses jogos e dar os meus percentuais de chances para decisão. Quero também que vocês classifiquem quem vai passar, qual é o percentual de cada um dos times. Começar falando sobre Fluminense 2, Corinthians 2, jogo que marcou gols do Fluminense no início da partida. Logo com 2 minutos, o Fagner fez pênalti no Arias. Ganso, com muita categoria, bateu o pênalti que colocou o Fluminense em vantagem. Na metade para o final do primeiro tempo, o Yuri Alberto fez boa jogada, colocou para o Renato Augusto que empatou. No início do segundo tempo, o Flu de novo, logo com um start muito forte, conseguiu ficar 2-1 na frente, gol do Arias, e já aos 44 da etapa final, depois de um segundo tempo ruim do Corinthians, o Roger Guedes recebeu, virou em cima do Nino, bateu cruzado e marcou o gol que colocou o Corinthians numa situação boa. Timão decide agora, no dia 15 de setembro, na Neoquímica Arena, precisando de vitória por qualquer placar para passar para a final. É importante contar que nesse jogo de volta, além de depender de uma vitória simples, o Corinthians ainda vai enfrentar o Fluminense sem André, um dos principais atletas do adversário. O André levou o terceiro cartão amarelo e dessa maneira se tornou um desfalque importante. O jogo teve o Fluminense melhor do que o Corinthians durante a maior parte do tempo. Mesmo com as mexidas ruins do Fernando Diniz, que faz um trabalho espetacular no Flu, achei que ele foi mal quando tirou o Arias e o Matheus Martins. A partir dessas alterações, o Fluminense deixou de ser superior ou tão superior ao rival. É bem verdade que o Flu criou as principais chances de gol. O Cássio pegou, por exemplo, muito mais do que o seu rival, o Fábio. O Fábio não conseguiu fazer defesas super importantes. O goleiro do nível dele pode se esperar que faça algumas defesas milagrosas. Não foi o que aconteceu. Já o Cássio apareceu muito bem, especialmente nos confrontos contra o Cano, que não marcou gols nessa partida. Queria destacar números do jogo. Posse de bola 59% para o Fluminense, 41% para o Corinthians. Finalizações 14-9 para o time da casa. Faltas cometidas, o Flu fez 6 faltas, o Corinthians fez 13. Resultado dessa partida é muito melhor para o Corinthians, por exemplo, do que na fase anterior, quando o Corinthians foi a Goiânia e perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense. Já o torcedor do Fluminense pode lembrar que também na fase anterior empatou em 2-2 com o Fortaleza em casa. Embora num contexto diferente, o Flu havia aberto a eliminatória contra o Fortaleza, vencendo fora de casa e conseguiu buscar um 2-2 depois de estar perdendo para o Fortaleza em casa por 2-0. Dá para dizer que esse resultado é definitivo, que o Corinthians é extremamente favorito? Para mim, não. Eu imaginava o Flu ligeiramente favorito nesse confronto, 52% de chance para o Flu, 48% de chance para o Corinthians. Com o 2-2 no Rio de Janeiro, para mim houve uma mudança nesse percentual. Hoje o Corinthians tem 55% de chance de passar contra 45% de chance do Fluminense. Ainda acho o time do Fluminense mais arrumado, mais ajustado e com mais facilidade de fazer gols. Só que não dá para descartar o fator Neoquímica Arena, que tem sido extremamente importante para o Corinthians. O Timão só não conseguiu mais coisas na temporada porque o seu desempenho na condição de visitante foi sempre muito ruim. O Timão não fez um bom jogo, o placar foi muito melhor do que a forma como o time atuou. Foi um Corinthians que em muitos momentos sofreu para sair de trás, não conseguiu incomodar tanto o ataque adversário, mas na base da camisa, com muita dedicação, com muita transpiração, resultou ou conseguiu um resultado extremamente importante. Quais os percentuais para você de Fluminense e Corinthians de 0 a 100? Quanto o Fluminense tem de chance de passar? Quanto o Corinthians tem? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o outro jogo da semifinal, vitória do Flamengo por 3-1 contra o São Paulo no Morumbi. Jogo assistido por 51 mil pessoas, no Maracanã foram 58 mil. O resultado de vitória do Flamengo não me surpreende, eu até apostaria num 2-0 do Fla. O que para mim chamou demais a atenção foi a forma como o São Paulo se comportou, melhor do que o Flamengo durante quase toda a partida. E o cenário do jogo era sempre o mesmo. São Paulo pressiona, cria, desperdiça oportunidades, toma o contra-ataque e sai o gol.
Primeiro dos gols, aos 12, que nasce de uma defesa do Santos, ele inicia o contra-ataque, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o Felipe toca pro Everton, o Everton acha o João Gomes no segundo pau, o Patrick não acompanha, o João Gomes toca de cabeça bonito, sem chances pro Jandrei, 12 minutos do primeiro tempo e o Flamengo já vencia por 2-0. São Paulo continua criando e desperdiçando um caminhão de gols, bola na trave, defesa do Santos, chute para fora, uma infinidade de oportunidades. São Paulo incomodou demais o Flamengo e o Rogério Ceni acertou na estratégia. Ele colocou 2 atletas para dobrarem em cima do Rodinei, que não tinha companhia e era sempre uma presa muito fácil por esse setor esquerdo. O São Paulo foi sempre superior ao Flamengo, especialmente no primeiro tempo. O Dorival ainda tentou colocar o Gabigol aberto pelo lado direito para criar um incômodo nas subidas do Reinaldo, não rolou. Veio a etapa final e o Flamengo chegou ao gol do 2-0, mais ou menos da mesma maneira, com o São Paulo apertando, com o São Paulo criando num contra-ataque, falha do Jandrei e o Gabigol aproveita a rebote do goleiro que já havia errado numa saída de bola. Outro contra-ataque puxado por Arrascaeta, para mim, o principal jogador do Flamengo na atualidade. É legal contar que com o 2-0 o torcedor do São Paulo murchou, deixou de cantar, mas saiu o gol do Tricolor aos 33 do segundo tempo. O Igor Vinícius recebeu da esquerda, depois de um cruzamento do Wellington, rolou para o Rodrigo Nestor, que bateu a bola, ainda desviou no Vidal e não permitiu a defesa do Santos, 2-1. São Paulo foi com tudo para cima, continuou criando oportunidades, o Caleri incomodando, enchendo, dando oportunidades para quem vinha de trás, num contra-ataque mais um. Aí sim o terceiro gol do Flamengo, que nasce num chutão do Fabrício Bruno, bola desviada de cabeça, o bate-rebate, o Arrascaeta com muito talento, acha o Everton Cebolinha que chuta de fora da área, primeiro gol do Everton Cebolinha com a camisa rubro-negra. Vitória por 3-1 que não faz justiça ao que foi o jogo. São Paulo merecia a vitória, o São Paulo foi melhor do que o Flamengo, mas quando você enfrenta um adversário que é extremamente qualificado, com muita técnica, qualquer erro atrás é fatal. E o Flamengo é especialista em contra-ataques, é o segundo time que mais marca gols em contra-ataque no futebol brasileiro, já são 15, contra 17 do Fortaleza, que é o time que mais marca desse jeito. O São Paulo, por sua vez, está entre aqueles que mais sofrem gols de contra-ataque no futebol brasileiro. Foi a chave mágica para a vitória rubro-negra. O Flamengo não conseguiu coletivamente fazer um bom jogo. Uma das estratégias do Rogério que funcionaram muito bem foi tirar a bola do adversário. O Flamengo sem a bola não se sente à vontade. Não é um time que marca muito bem. E foi dessa maneira que o São Paulo criou. Faltou para o tricolor pontaria e capricho na hora de finalizar. O 3-1 para mim é definitivo. No jogo de volta no Maracanã, o Flamengo precisaria perder por 2 gols de diferença para que a decisão fosse para pênaltis, ou então o São Paulo precisaria fazer 3 gols de diferença para conseguir a vaga direta na final da Copa do Brasil. Para mim, antes desse jogo, o Flamengo tinha 85% de chances, o São Paulo 15%. Repito, a atuação do São Paulo me surpreendeu demais. Gostei bastante da forma como o São Paulo jogou, apesar das falhas defensivas e da falta de categoria na hora de finalizar. Com o resultado de 3-1 fora de casa, o São Paulo hoje tem não mais do que 5% de chances de classificação para a próxima fase. O Flamengo com 95% de chances. Você concorda com o percentual? Acha que eu exagerei? Acha que está dentro do combinado? Só alguns detalhes antes da gente encerrar. Rogério Ceni segue sem nunca ter vencido o Flamengo como treinador. São 9 confrontos e 9 derrotas, sendo 5 delas pelo São Paulo. E essas 5 derrotas todas com placares estratosféricos. A soma das 5 derrotas recentes para o Flamengo dá um placar de 17 gols para o Flamengo, 3 gols para o São Paulo. Teve um 5-1, teve um 4-0, teve esse 3-1, outro 3-1 e um 2-0. O Flamengo é hoje o time mais qualificado do futebol brasileiro. Não basta atacar, pressionar e incomodar. Você precisa aniquilar o adversário. Caso contrário, o Flamengo, com qualquer chance, qualquer oportunidade, vai fazer enorme estrago e foi o que aconteceu. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito da decisão da Copa do Brasil. Só para lembrar, muito dinheiro em jogo. Os semifinalistas ganharam 8 milhões de reais em prêmios. O finalista, ou os finalistas, vice-campeão em bolsa 25 milhões de reais. Aquele que faturar o título fatura 60 milhões de reais. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Abraço, tchau!